E aí pessoal, tudo bem? A gente está vivendo um tempo que mais do que nunca a gente precisa ter um controle das nossas atividades, principalmente por causa do home office. Eu já trabalhava há um tempinho no home office antes da pandemia, mas agora mais do que nunca a gente precisa ter algumas regras para trabalhar em casa para ser mais eficiente e mais produtivo. Eficiência eu acho que vem muito antes do que a gente pensar em horas trabalhadas. Se a gente consegue ser mais eficiente, a gente consegue aproveitar mais a nossa família, mais a nossa vida, mais os nossos hobbies. Então eu trago para vocês algumas dicas de eficiência e produtividade que eu julgo essenciais no meu dia a dia. O primeiro ponto é foco versus o que é trivial, versus reuniões, versus recarga de energias. Esses quatro pontos. O foco é o que vem primeiro. Por quê? Porque se a gente precisa de uma tarefa que necessita foco total, criação, escrita, nós precisamos nos desligar de tudo que está ao nosso redor para realizar essa atividade. O que é importante? Identificarmos a hora do dia que a gente é mais eficiente nesse sentido. Então, identificar, por exemplo, das 8 às 11, eu particularmente, das 9 às 11 da manhã é o tempo que eu mais tenho uma concentração boa para fazer atividades que exigem criação. Indo para o trivial, aquela coisa, né? Retornar ligações, responder e-mails, aquilo que a gente faz todos os dias. Mas não dar prioridade para o trivial e esquecermos do foco. Reuniões, eu penso que nunca mais do que 2 reuniões por dia. E se a gente tem 5 dias da semana, são 10 reuniões em uma semana. E reservar sempre os mesmos horários para reuniões. Pode ser de tarde, pode ser logo após o almoço, que é um momento que a gente não está tão criativo, então a gente não precisa de um foco total e sim participar de uma reunião. E também, sempre, todos os dias, garantir um tempo de recarga de energia. A gente precisa identificar o que recarga nossas baterias. É ficar com a família? É ligar para uma pessoa? É fazer uma atividade física? É sair, caminhar, tomar sol? Isso é muito importante. A gente precisa ir de no mínimo uns 30 minutos de recarga de energia e identificar o momento do dia para a gente fazer esta recarga. É muito importante. Tudo isso está relacionado com um segundo ponto, que é a desativação de notificações. Celular e computador. Isso é muito importante e a gente não precisa falar de redes sociais, né? Notificações de redes sociais atrapalham e muito e a gente não percebe. Existem alguns estudos aí que mostram que um usuário comum recebe em torno de 50 a 100 notificações por dia. E se a gente trabalha no computador e no celular o dia inteiro, muito mais. E também esse mesmo estudo mostrou que para cada distração causada por uma notificação em alguma tela na nossa frente, em torno de 25 minutos são necessários para retomar aquele estado inicial de concentração. Pensem nisso, se a gente estiver trabalhando, aparece um e-mail novo, vem uma notificação do WhatsApp, vem uma ligação, isso atrapalha muito nossa eficiência e aquela tarefa que a gente precisava fazer ou aquele to-do list que a gente precisava cumprir em 8 horas do nosso dia pode virar 10, assim como pode virar 6 se a gente prestar atenção em alguns pontos que nos tiram a concentração. Usar software de e-mail, pessoal, não a página do e-mail. Isso porque parece ser comum em estudantes mais do que em profissionais, mas a página do e-mail é lenta, ela carrega propaganda, tu precisa de mais cliques para chegar na informação. Hoje o software de e-mail é completamente o contrário, ele carrega direto e mostra ali somente os e-mails e isso acaba nos ajudando e só usa a internet quando a gente envia ou recebe mensagem. Uso de 2 telas. Isso parece um pouco comum na pós-graduação, né? Utilizar 2 telas, uma tela para planilha do Excel, outra tela para uma análise estatística ou até uma terceira tela para o texto, mas o uso de 2 telas ajuda muito e funciona bem em qualquer cenário, não só na pós-graduação. Eu utilizo 2 telas hoje porque eu consigo estar trabalhando num texto e consigo estar trabalhando em um PDF, por exemplo, onde eu preciso dividir a minha atenção num foco único, mas que exige 2 telas. Isso é muito bom, mas o recado principal é nunca uma das telas tem que ficar aparecendo o nosso e-mail ali, porque isso vai só tirar a nossa atenção e a cada 2 minutos a gente vai ficar checando com o olho para o lado se não aparecer um e-mail ou uma mensagem. Então tarefas que necessitam concentração e mais de uma tela, uma planilha de Excel, um arquivo que a gente está escrevendo ou um outro aplicativo, um software que a gente está utilizando, ajuda muito as 2 telas. Somente conectar aí o cabo e dividir em 2 assuntos diferentes para um mesmo foco. Pessoal, nuvem, né? Nuvem é um pouco que hoje eu acho que é quase inadmissível não ter um serviço
que pode ser um pouquinho caro se a gente pagar, né? Por exemplo, um exemplo é o Dropbox. Eu pago o Dropbox e eu fiquei alguns meses mastigando aquela informação, deglutindo, eu vou pagar a mensalidade do Dropbox. Pode parecer um pouco caro, principalmente porque nos aparece em dólar. Mas assim, a vida muda depois que a gente paga uma licença de nuvem com bastante espaço, e até porque HD externo pode estragar, a gente pode perder, e a nuvem vai estar sempre lá, a gente pode sincronizar o que aparece no computador e o que fica só na nuvem, ajuda muito e dá uma paz de espírito que é simplesmente indescritível, e uma segurança para sair com o computador na mochila e simplesmente não ter tanto medo de se roubarem meu computador. O que acontece? Outra coisa interessante que acontece quando a gente tem a nuvem é se a gente está numa granja, por exemplo, ou em viagem, e alguém fala, tu consegue me mandar aquele artigo, aquela planilha? Com o aplicativo dessa nuvem no celular, a gente manda o link na hora, um artigo, alguma coisa, em segundos a pessoa clica nesse link e abre o que ela pediu. Um ponto que eu acho bem interessante para quem sempre está relacionando ciência, pesquisa e a prática é sempre estar retroalimentando o nosso pensamento, a nossa inteligência com novos estudos, novas pesquisas, o que tem saído por último na literatura. E não existe uma maneira mais fácil de atingir isso se a gente ativar o Google Acadêmico ou os alertas do Google Acadêmico. A gente pode trabalhar com algumas palavras-chave e colocar a periodicidade com que o Google nos envia uma mensagem. Eu coloco algumas palavras-chave em inglês, então algumas palavras como pig, winning, performance, reproductive performance, isso nos traz, o Google simplesmente faz essa busca do que saiu naquela semana, eu configuro para receber um e-mail por semana, e a gente recebe semanalmente pelo Google Acadêmico tudo que teve de pesquisa que foi publicado naquela semana que tinham essas palavras-chave. Isso faz com que, por exemplo, se eu trabalho numa empresa que vende, por exemplo, aditivos alimentares, eu tenho que saber, é uma obrigação minha, eu saber as últimas pesquisas que saíram em cima do tema do produto que eu vendo ou do nicho que eu trabalho. Isso eu acho essencial. E sem falar que a gente perde muito tempo pesquisando, sendo que depois que a gente ativa isso, a gente fica recebendo material e a gente pode selecionar, esse artigo eu achei interessante, tiro, coloco numa pastinha ali e posso ler no fim de semana. Um outro ponto que eu julgo super interessante e prático é utilizar a URL do Skype. Hoje tem muitas reuniões e muitos bate-papos e como é que vai ser? Vai ser pelo Skype. Bom, até a gente achar a pessoa no Skype, ou a gente esqueceu de pedir como é que tá teu nome no Skype, simplesmente a gente clica ali. Hoje existe o botão reunião no Skype, a gente manda o link dessa reunião, a pessoa clica e entra numa sala conosco, pronto, eu não preciso pesquisar se o nome dela tinha um ponto no meio, se está completo o nome ou não, ou se tem todos os sobrenomes. Isso agiliza muito. Audiobooks, eu confesso que no passado eu era um pouco resistente ao uso de audiobooks, mas se a gente for pensar o tempo que a gente caminha, faz um exercício, dirige, anda de avião, quanto tempo a gente pode aproveitar escutando um livro que a gente quis ler ou que a gente comprou e ficou lá engavetado ou lá na nossa prateleira. Pensem que muitos desses audiobooks resumem muito o tema, e se você for pensar, alguns livros demoram muito e repetem muito a mesma ideia. Então eu acho bem interessante, e existem alguns aplicativos aí que te entregam um áudio de 15 minutos com a parte mais densa e os melhores ensinamentos do livro. Acho que melhora muito a nossa performance de leitura. Como aprender algo novo super rápido? Vocês já pararam para pensar que quando a gente tem um problema num computador, num software, num aplicativo, eu preciso editar um vídeo, eu preciso salvar um áudio, eu preciso converter tal coisa? Vocês já pararam para pensar que a primeira coisa a gente pergunta para alguém? E hoje existe uma maneira de a gente resolver isso muito rápido. E todo mundo sabe que o Google ou o YouTube nos trazem respostas rápidas. E às vezes parece uma questão muito complicada, que precisa ser um nerd, ou precisa entender muito de computador para resolver um problema. E se tu colocar o teu problema no Google ou no YouTube, tu vai encontrar vídeos e uma coisa interessante é tu encontrar vídeos e filtrar ali por vídeos de menos de 4 minutos e fazer uma relação mais ou menos de 20 likes para cada um dislike.
Isso nos ajuda muito e às vezes a gente fica impressionado de tão simples que era aquela resolução e a gente ia perder tempo perguntando para a pessoa, ligando para a pessoa e muitas vezes a gente encontra essa resposta no Google ou no YouTube. Um outro ponto é o uso do Grammarly. Quem conhece o Grammarly aí? O Grammarly ele é uma plataforma que existe a versão free e a versão paga. Ele simplesmente ajuda a gramática do inglês. Quantas vezes a gente precisou escrever um e-mail em inglês ou se comunicar em inglês com alguém ou deixar um comentário em inglês e a gente fica naquela dúvida, né? Eu sei inglês, mas será que é essa maneira certa de dizer isso? Eu sei que traduzindo no Google Tradutor tá certo, mas será que eu estou usando a conjugação certa, não estou me enganando? O Grammarly ele faz a correção de forma gramatical à questão do inglês e isso ajuda muito. A versão paga, então, ela dá muito outras funções e ajuda demais para resposta de e-mail, para escrita de artigos. Recomendo muito o uso do Grammarly. O Loom. Quem já ouviu falar no Loom? L-O-O-M? O Loom ele simplesmente ajuda demais quando a gente precisa explicar uma tarefa para uma pessoa, mas com palavras e com uma ligação fica complicado. A pessoa precisa ver o que ela está fazendo e a gente está distante. A gente está em home office. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul e a pessoa está em São Paulo. O Loom ele simplesmente faz a gravação da tela com ou sem a nossa câmera e a gente pode enviar um link para essa pessoa e a pessoa clicando no link ela vê como a pessoa fez. Ah, eu preciso fazer tal coisa no Excel que eu não consigo explicar por uma ligação ou por uma chamada de Skype. Eu gravo a minha tela, envio o link para a pessoa vê exatamente o que eu fiz e pronto, ela aprendeu. Um outro aplicativo e o último aplicativo que eu julgo interessante para produtividade, principalmente de equipes, né, que trabalham junto em um projeto, é o Trello. O Trello é um baita aplicativo para organizar tarefas em grupo, criar checklists, deadlines e também dar nomes para as atividades e para os donos das atividades. Isso é bem interessante e todo mundo fica como se fosse numa tela só e cada um tem seu nome, sua tarefa e estabelecimento de checklists e deadlines. É um aplicativo bem interessante, gratuito e vale a pena para trabalhos em grupo. Certo, pessoal? Essas eram as minhas dicas de produtividade. Eu espero que ajudem vocês e deixem aqui um comentário com as suas dicas de produtividade para criarmos uma corrente, principalmente agora que está com muita gente trabalhando em home office e é uma adaptação difícil. Então, focar na eficiência da produtividade é muito importante. Até mais, pessoal!